Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. É com alegria, então, que recebemos todos em mais uma transmissão de doutrinária. Hoje, doutrinária com bate-papo, com roda de conversa, sendo a última doutrinária do mês. Para iniciar, já vamos pedir à nossa irmã Carmen Beck fazer uma leitura inicial e, em seguida, iniciaremos com uma prece. Então, bom dia a todos. Do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, a lição Socorre a Ti Mesmo.
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que assim seja. Então, vamos nos unir em oração, rogando, Mestre Jesus, que se faça presente em nossos corações, unindo a todos nós pelos laços da fraternidade, do amor, como se estivéssemos unidos na nossa amada casa espírita, o Abrigo Os Capitã, mas estamos unidos pelo pensamento e pelo sentimento. Que a presença do Mestre Amigo e dos amigos espirituais que acompanham os trabalhos do abrigo e a nós individualmente, nos fortaleçam, que nos inspirem, que nos amparem, e rogamos que deem o amparo especial às irmãs que estarão conduzindo o trabalho hoje, trazendo a inspiração, de modo que elas possam trazer a nós a vontade de Deus nosso Pai. Assim seja. Então, meus amigos, começando com alguns avisos, agora no mês de agosto, tradicionalmente, nós temos o mês espírita do Abrigo Os Capitã. Como não podemos fazer atividades no abrigo, pela primeira vez o mês espírita será online, então ocorrerá todo ele por transmissão ao vivo. Portanto, as palestras vão ocorrer como tradicionalmente ocorrem, nos sábados às 20 horas. A doutrinária de domingo pela manhã vai ser uma retransmissão da palestra do sábado para aqueles que não conseguiram acompanhar a palestra do sábado à noite. E as doutrinárias que nós fazemos tradicionalmente vão ocorrer, então, nas quintas-feiras, às 20 horas, como a gente normalmente faz a reprise da doutrinária de domingo, vão ocorrer ao vivo nas quintas-feiras, durante o mês de agosto. A programação do mês espírita, com os expositores e os temas, estão disponíveis no Facebook, no Instagram do Abrigo e também em nosso website. Hoje, então,
teremos uma exposição doutrinária com roda de conversa. O tema é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Participando temos a Carmen Colomé e a convidada de hoje, Isabel Colomé, da Sociedade Espírita Luz e Caridade de Palmeira das Missões. Então, eu vou deixar a palavra para elas iniciarem o trabalho. Bom trabalho, Carmen e Isabel. Ok, obrigada. Então, bom dia novamente a todos. É uma grande alegria estarmos juntos em mais uma manhã, conversando sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus que acalentam o nosso coração nesse período que nós enfrentamos atualmente. Então, queria dizer que nós vamos trabalhar hoje de uma forma um pouco diferente, conversando sobre o tema cuidar do corpo e cuidar do espírito. Este tema ele está muito presente no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Sede Perfeitos, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele é um tema bastante atual e, por isso, muito importante de nós trabalharmos e refletirmos sobre ele em dias difíceis como esses, especialmente que atravessamos. A nossa convidada, então, a nossa querida companheira Isabel Colomé, como o Vitalino mencionou, ela mora atualmente em Palmeira das Missões e lá, nessa sociedade espírita, ela trabalha como evangelizadora dos jovens, da juventude, e também realiza exposições doutrinárias. A Isabel nasceu numa família espírita, portanto, toda a vida manteve contato e trabalhou algumas questões relacionadas, então, ao espiritismo, e também por formação, enfermeira. E quando nós militamos na área da saúde, este tema também nos chega ao coração de uma forma diferente. Então, por isso ela é a nossa convidada. Nós agradecemos muito ela ter aceito o nosso convite para juntos refletirmos sobre esses aspectos essenciais dos cuidados com o corpo e com o espírito. Bem-vinda, Isabel. E inicialmente já abrimos para te fazer as tuas considerações iniciais, o teu bom dia a todos. Bom dia a todos nesse domingo lindo. O meu coração está cheio de gratidão por esta oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre esta doutrina abençoada que tanto nos consola e nos esclarece. Então já agradeço de coração poder estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de enviar um abraço muito carinhoso, de muita gratidão para o Abrigo Espírita Oscar José Pitã, né, de onde fui evangelizanda desde os 8 anos até, né, a juventude, e depois, em virtude das questões profissionais, a gente tem que ganhar o mundo. Mas essa casa abençoada está dentro do nosso coração. Dr. Pitã e seus benfeitores estão sempre atuando em nosso benefício. Um abraço imenso aos trabalhadores desta casa. Não citarei nomes, né, porque a gente corre o risco de ser injusto, mas todos sabem quem são, né, que foram meus evangelizadores, os trabalhadores, dirigentes, porque o Abrigo Espírita não é apenas uma casa espírita, né, na sua grandiosidade, mas ele também contempla um asilo de idosos. Então, vocês imaginem o grande trabalho que é. O vídeo inicial passou, né, cuidar da alimentação, do conforto, do cuidado da saúde, do bem-estar desses irmãos que necessitam. É um trabalho grandioso e do qual a gente tem grande admiração. Então, um abraço a todos, sintam-se muito abraçados, que eu tenho certeza que vários vão dizer, mas é a Belinha, quem é essa Isabel? É a Bela, é a Belinha. Então, muito amor a todos vocês. Isabel, pelas tuas palavras iniciais.
Esse tema é um tema cada vez mais atual, né? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. E certamente ele é muito desafiador. Então, a gente gostaria que tu começasse conversando um pouquinho, conforme a doutrina espírita, quais as relações entre corpo e alma? Será que existem relações e quais seriam essas? Em que medida a doutrina espírita nos esclarece deste vínculo entre corpo e alma, o corpo e espírito? Sim. Então, a nossa proposta hoje é conversar um pouco com o coração de cada um que está nos ouvindo, né? Sobre esse tema que a Carmen comenta da relação entre o corpo e a alma. Para iniciar, eu gostaria então de que a gente refletisse sobre nós mesmos, cada um individualmente, né, em suas casas, no conforto de seus lares, pudesse pensar: eu estou cuidando do meu corpo físico, esse corpo que Deus, né, me emprestou para eu viver aqui na Terra, esta vida? De que forma que eu estou cuidando do meu corpo físico? O que eu posso melhorar nesse cuidado? O que eu posso aprimorar? E nesse sentido também do espírito. Então eu estou cuidando do meu ser espiritual? O que eu faço no meu dia a dia, no meu cotidiano, que eu cuido do meu espírito? De que forma eu tenho feito isso? Então, para nós iniciarmos com essa reflexão, para identificarmos, né, os aspectos que podem ser aprimorados nesse cuidado, tanto do corpo quanto do espírito. E ao longo nós vamos comentando por que isso é tão importante. Então, o nosso objetivo é refletir e esclarecer a importância do cuidado do corpo físico e do espírito na visão da doutrina espírita. Então, nós temos uma tríade, né? Lá na questão 135 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nós temos que nós, homens, seres humanos, somos formados por uma tríade de partes essenciais. A primeira que está colocada é o corpo físico. O corpo físico é o nosso ser material, né? Então ele nasce da união entre o óvulo feminino e o espermatozoide masculino no momento da concepção, que é um momento muito lindo, né, que Deus nos permite. Já a alma, que é uma outra parte que nos constitui, é o espírito encarnado. Então, toda vez que nós falarmos em alma, seja entendido como espírito encarnado. E o corpo é a habitação desta alma, né? E a alma, ela é um ser pré-existente, né, imortal, e que se liga ao corpo no momento da concepção desse corpo físico. E quem que faz tudo isso, essa ligação? É por meio do perispírito. E aí é o nosso terceiro elemento que nos constitui. Então, o perispírito, ele é conhecido como o primeiro envoltório do espírito. E ele une, então, a nossa alma ao nosso corpo. Ele é um elemento fundamental, nós vamos comentar mais adiante, para que o corpo influencie o espírito e vice-versa. Um reflete no outro, e é o perispírito que faz todo esse trabalho. O nosso corpo físico, então, é uma dádiva divina. Ele é um instrumento que nós temos para vivenciar a experiência aqui na Terra. E nós sabemos, né, que a Terra é uma escola, é um hospital do qual nós necessitamos para resgatar, né, as nossas adversidades, as nossas dificuldades. Então, conforme Hamed, que é um espírito que é citado no livro Renovando Atitudes, ele diz que o corpo físico é um envelope do princípio pensante, né? E nós vemos ele crescer, ele se desenvolver, e o que acontece? Finalmente, o corpo físico morre, que ocorre o desencarne. Então, ele é um suporte material para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Cada um de nós tem a sua missão
né? Não precisam ser missões grandiosas, como os grandes mártires, mas nós temos as nossas missões, temos aquilo que nos propusemos vir a fazer, que nos comprometemos no nosso planejamento reencarnatório. Nossa, nós devemos ter prometido grandes coisas. E é por meio desse corpo que a gente consegue realizar esses feitos. Então, temos que ter gratidão por este envoltório. E um aspecto muito importante que vai guiar toda a nossa conversa é de que nós somos responsáveis pelo que fizemos desse corpo que nos foi emprestado para viver essa vida por Deus. Então, o nosso corpo, ele pode ser tanto instrumento da nossa cura, da nossa evolução, do nosso aprimoramento, quanto pode ser fonte de comprometimentos. Então, aí nós precisamos avaliar quando, então, que o nosso corpo pode ser fonte de cura. Quando nós nos esforçamos para domar as nossas más inclinações, quando nós, diante do sofrimento, não nos revoltamos, mas nos resignamos e continuamos com fé, com esperança essa caminhada. No momento que nós fazemos o bem a outrem, vamos pensar o que as nossas mãos, né, que são tão maravilhosas no nosso corpo, o que elas estão entregando para o nosso próximo. Não estamos falando somente de bens materiais, mas estamos falando também de amor, de carinho, de consideração, como nós estamos, como a nossa voz está tratando o nosso semelhante. Como que nós nos direcionamos às pessoas que convivem conosco? É com rispidez? É com doçura? Então precisamos avaliar o que esse nosso corpo físico, né, está entregando ao mundo. E na verdade quem está entregando, agora a gente vai falar dele mais adiante, é o nosso espírito, né, que guia esse corpo. E quando nós fizemos o bem, nós estamos então fazendo desse corpo um objeto de cura. Quando que nós nos comprometemos? Então, uma palavra tão importante nesse tema é a questão do equilíbrio e também do desequilíbrio. Então, nós nos comprometemos toda vez que nós nos desequilibramos em relação às ações do nosso corpo. Então, quando nós nos entregamos aos vícios, às paixões mundanas, e aí nós podemos citar vários exemplos, né? Como o uso ou o abuso das drogas lícitas, podemos citar o cigarro, o álcool, que muitas vezes são naturalizados no nosso cotidiano, esse uso, esse abuso. Também a questão das drogas ilícitas, né? Drogas mais pesadas, como o crack, a cocaína, né? Aqueles irmãos que infelizmente ainda passam por isso. Quando nós utilizamos o nosso corpo em relação aos aspectos sexuais, voltados para o desequilíbrio, para a promiscuidade, a relação que nós temos com a nossa alimentação. Inclusive, fazendo as leituras, André Luiz nos comenta que muitos irmãos estão voltando ao plano espiritual antes do programado pelos males do estômago. Então, ou por comer muito, demasia, ou por comer pouco. Então, nós precisamos repensar, né, todos esses aspectos. A questão do sono e repouso, tanto para mais quanto para menos, né? Não é saudável o excesso e nem o pouco sono, pouco repouso. O trabalho, muitas pessoas, né, muitos de nós, porque sempre nós nos incluímos, nós estamos todos aprendendo juntos e buscando melhorar. Então, muitos de nós se entregam ao trabalho de uma forma que desrespeita o corpo físico, né? Que ele não tem mais capacidade de se doar para aquele trabalho e nós, teimosos, o levamos ao estresse, ao esgotamento total, a doenças como a depressão, por exemplo. O lazer também é importante, mas em demasia nos faz mal, o ócio nos faz mal. E também
Pouco é a questão que nós comentamos antes. Não deixamos o nosso corpo e nem a nossa mente descansar. E é muito necessário que isso aconteça. Um outro aspecto também que faz com que a gente se comprometa é a maledicência, né? Quando nós julgamos o nosso irmão, somos poucos indulgentes com ele, isso é um vício também. E isso faz muito mal, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. E lá no capítulo que a irmã Carmen citou, Sede Perfeitos, no último item, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma recomendação do Espírito Georges, que é um espírito protetor, né? E ele diz, né? Vou me dar o direito de falar as palavras dele literalmente. Ele diz: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. O que ele quer nos dizer? Que no momento que nós vamos contra o nosso corpo físico, não cuidamos bem dele, nós estamos infringindo uma lei divina. E, na verdade, nós estamos aqui na Terra porque nós já infringimos muitas leis divinas, né? Estamos aprendendo a respeitá-la. E o dia que nós nos curvarmos diante de todas as leis de Deus, é o dia que nós vamos, então, no caminho da perfeição. Porque a lei do progresso é essa. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Alguns demorarão mais, porque são mais resistentes, mais teimosos, mais revoltados. Outros avançarão com maior tranquilidade, porque já vão estar compreendendo, né, esses caminhos das leis divinas. Nós temos também neste capítulo, Sede Perfeitos, item 11, um aspecto muito importante, que é que o corpo e a alma, eles são indissociáveis, não temos como separá-los, eles são interdependentes, um depende do outro, e a necessidade de cuidar deles, desse corpo, influi diretamente na nossa alma. Essa alma, é comentado o termo que ela é cativa na carne, quer dizer que essa alma ela está presa nesse corpo. E por isso muitas vezes nós sofremos, né? Porque imaginem que no plano espiritual nós somos livres como espíritos imortais e ao reencarnarmos nós ficamos presos nesse corpo e às vezes o nosso espírito sofre em função disso, né? E para que a alma viva, para que a alma possa ser livre, entre aspas, né? Uma liberdade relativa, o corpo precisa estar são, disposto, vigoroso, né? Ter bem-estar para que a gente possa viver. Então, aí a importância do nosso cuidado. E nós temos o Hamed, o espírito que nós já citamos, do livro Renovando Atitudes, que ele coloca que o corpo é a extensão da alma. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele nos explica que no nosso planejamento reencarnatório, quando viemos à Terra, porque antes de nós nascermos tem um trabalho da espiritualidade imenso para que isso aconteça, né? Nós precisamos entrar na fila e olha que a fila está grande, né? E então o que acontece? O que molda esse nosso corpo físico são os pensamentos que tivemos, as crenças mais íntimas do nosso coração e as obras que fizemos em todas as nossas encarnações anteriores. Então isso é o que guia a formação do nosso corpo, como ele vai ser formado, como ele vai ser moldado. E na verdade essas informações são retiradas de onde? Do nosso perispírito, lá que ficam gravadas todas as nossas ações, todos os nossos excessos, os nossos erros e os nossos acertos. Então, é a partir dessa leitura do perispírito que nós, então, junto com a espiritualidade, decidiremos que corpo teremos. Porque muitas vezes nós pedimos alguma dificuldade ou alguma deficiência ou alguma característica deste corpo. Nós pedimos para que aquilo
seja feito para que resgatemos aquilo que necessitamos. Então, o Hamed nos diz que o corpo é a parte materializada de nós mesmos. Então, somos nós mesmos que criamos a forma dele. E ele nos serve, então, de conexão com a vida terrena e expressa a nossa vida mental. Tudo que pensamos, o corpo sente. Portanto, nós, fisicamente, somos o produto do nosso eu espiritual. Somos resultados do nosso espírito, daquilo que nós temos dentro do nosso coração. E nós sabemos que durante a história da humanidade, nos diferentes períodos históricos, nós temos diversas concepções de corpo. Se nós formos estudar, né, a história, cada povo, cada época via o corpo de uma forma. E nós temos que na Idade Média, isso está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se os irmãos quiserem depois se aprofundar, na Idade Média, o corpo ele era visto como do diabo, do demônio, e o espírito era de Deus. Então, eles tinham uma concepção que eles precisavam maltratar esse corpo para se aproximar mais de Deus, para se purificar, né? Então, eles julgavam que o corpo era o responsável pelos grandes desastres morais que eles tinham, pelos seus erros. Então, no momento em que um ser sentia-se culpado, considerava-se indigno, ele maltratava o próprio corpo. Ele macerava, ele flagelava esse corpo, né? E isso era motivo de regozijo dos tementes a Deus. Então, no momento que eu me machuco o corpo físico, eu estou me elevando a Deus, eu estou pagando os meus pecados. Era o que aqueles irmãos na época entendiam. E essas crenças do passado diziam que quanto mais agudas as dores do corpo físico, mais alto o espírito se sublimaria. Então, eles alcançariam a evolução e Deus mais rapidamente. E os estudos do Espiritismo vêm nos esclarecer que, na verdade, isso não procede. E sabe que, pensando nessa passagem, eu lembrei de um exemplo. Nós que temos filhos, temos sobrinhos, temos afilhados, crianças. Digamos que essa criança, no momento em que ela nos desrespeita, que ela não obedece, que ela tem uma atitude, digamos que ela fique com remorso e culpa e cometa atos contra o seu próprio corpo físico, de mutilação, que ela se corte, que ela se judie. Como que nós, pais, mães, dindos, dindas, tios, tias, como que nós nos sentiríamos diante dessa situação? Nos sentiríamos muito tristes, muito maus, né? Muito ruins, ficaríamos muito ruins. Então Deus, da mesma forma, Deus é o nosso Pai. Ele quer que nós possamos evoluir, Ele quer o nosso bem, né? E isso não agrada a Deus de forma nenhuma. Né? E nós temos dois sistemas filosóficos, duas filosofias, que são o ascetismo e o materialismo. Então, no momento que o ascetismo, né, dos ascetas, acreditam no aniquilamento do corpo, que foi isso que nós acabamos de falar, praticam penitências físicas contra o seu corpo, eles se flagelam, fazem dietas rigorosas ou jejuns, né, prolongados, que judiam mesmo do corpo. Aí, do outro lado, os materialistas, as pessoas que rebaixam a importância da alma. Então, vocês Isabel. vejam que nós... Pode falar, Carmen. Pode interromper a hora que tu quiser. Era essa vertente que eu queria que tu falasses um pouquinho, assim, desse período, né, da Idade Média, em que a gente imaginava que, judiando do corpo, poderia se elevar espiritualmente, passando por esse ascetismo, pelos ascetas, né, que tu bem mencionaste, que imaginavam que o corpo precisava também desse movimento para evoluir. Nós andamos, o mundo evoluiu e nós nos encontramos num mundo materialista. E nos encontramos num momento da Terra em que há uma supervalorização do corpo físico.
e que, por isso, muitas vezes as pessoas sonham com um corpo perfeito. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, na perspectiva espírita, o que é um corpo perfeito? Porque na perspectiva do mundo material é uma outra visão do corpo perfeito, né? E às vezes as pessoas morrem, adoecem na busca de um corpo esteticamente perfeito. Mas para a doutrina espírita, o que é ter nascido e recebido um corpo perfeito? Muito legal essa pergunta, porque o corpo perfeito, ele é aquele que vai nos auxiliar a evoluir, né? E que muitas vezes, como eu comentei antes, nós mesmos escolhemos com aquelas características para que a gente consiga resgatar os nossos erros do passado. Então, toda vez lá atrás que nós infringimos a lei divina, na verdade, nós teremos a lei da causa e efeito, que é tudo que nós cometermos, né, de erros, de dificuldades, de fragilidades do nosso espírito, nós vamos precisar resgatar, aprender. Então, na verdade, o corpo perfeito é aquele que nos proporciona isso. E nós temos na literatura de que cada um de nós vem com aquele corpo que necessita nesta vida. Não há erros, não há enganos, né? Deus não se engana. Então, todos nós, o corpo que nós temos hoje, cada um, né, pode olhar para o seu, é aquele que a gente precisa. Isso nos dá tranquilidade, porque aquilo que eu não posso mudar, eu preciso então resignar, enfrentar. E em relação ao materialismo, acontece justamente isso que tu comentas, Carmen, que o materialismo, como ele acredita que o corpo, ele morreu e tudo acabou, ele tem a ideia que ele precisa aproveitar tudo nos prazeres, né, que o corpo pode proporcionar de uma forma desenfreada, e aí ele acaba se comprometendo, né? Porque como ele rebaixa a alma, ele não considera essa relação importante, ele foca nos prazeres, como a gente diz, da carne, né? E tem um dizer que vocês já devem ter ouvido por aí, que diz que a carne é fraca. E, na verdade, a carne não é fraca. Quem é fraco é o nosso espírito, que ainda precisa evoluir, precisa aprender, precisa ter valores que a gente diz que não são perecíveis, valores que a gente leve dessa vida adiante. E o culto ao corpo na atualidade, que a Carmen comenta, é fonte, hoje em dia, de grandes insatisfações do ser humano, né? Porque é como se nós não aceitássemos o corpo que Deus nos deu e queremos transformá-lo em algo que nós consideramos, entre aspas, nessa sociedade atual, perfeito. Então, nós temos um padrão, né, de corpo físico aceitável, bonito e que é aplaudido, né, pela sociedade. E desde que nós somos pequenos, nós ouvimos comentários a favor de um corpo perfeito com muita admiração, né? Nossa, como o corpo dela é lindo, como ela é bonita, como os olhos dela são lindos, como o seu cabelo é maravilhoso. E a gente vai ouvindo isso e muitas vezes não está se identificando, né? Por exemplo, eu e a Carmen não nos identificamos com uma mulher alta, né, Carmen? 1,50 m? 1,50 m, né? Foi o que nos foi dado, então. Claro. Então, nesse sentido, as pessoas começam a ver que não se encaixam em determinados padrões. E isso vai deprimindo, e isso vai trazendo infelicidade. E pior, né? Transtornos físicos, mentais e espirituais. Nós vemos na mídia muitos exemplos disso. Então, temos ainda os distúrbios voltados à alimentação, pela cultura da magreza, bulimia, anorexia, que trazem imensos sofrimentos, não só para a pessoa, o indivíduo, mas para a sua família, né? Porque nós, como profissionais de saúde, sabemos
que a doença não afeta somente o indivíduo, ela afeta a família, todo o equipamento social, né? E a ansiedade também, assim como a depressão, que são doenças psicológicas, estão muito ligadas a isso, a essa busca pelo corpo perfeito, em que nunca está bom, e aí a gente recorre a milhares e milhares de procedimentos estéticos e cirurgias, e realmente mutilamos os nossos corpos. Quando a gente vai ver, o corpo que Deus nos deu não existe mais. Existe um outro corpo que foi construído por nós com muita satisfação. Então aqui nós estamos falando de equilíbrio, né? Não estamos dizendo que a doutrina condena qualquer procedimento, porque não é assim. O que nós vemos é que há um desequilíbrio muitas vezes, e aí há problemas. Aí acontecem as doenças que vão refletir no espírito e no corpo físico. Então o equilíbrio nesse ponto, desse padrão, é fundamental. Nós trabalhamos com jovens, né? E a Carmen também tem uma filha jovem. A gente vê nos Instagrams, que são plataformas da internet, Facebook, esse culto. E eu fico imaginando como deve ser difícil para o jovem, né? Observar isso e tentar buscar a doutrina para o auxiliar nessa questão. Aí tu começaste então a abordar a questão da doença, do adoecimento do corpo, né? É claro que quando um corpo adoece, tem um espírito, uma alma adoecida também. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a origem das doenças e o significado delas na nossa vida, principalmente na perspectiva da doutrina espírita. Sim, então as doenças são todas geradas no nosso espírito, né? Por meio das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio, né? Inclusive, nas leituras, a gente viu lá no Evangelho que o nosso corpo não pode ser culpado pelo nosso livre-arbítrio, porque quem o anima é a alma, né? E até comparou com um cavalo mal dirigido. A gente não pode culpar o cavalo, né? A gente vai culpar aquele que está o dirigindo. Então, na verdade, é reflexo, todas as doenças que são acometidas do nosso corpo físico têm a fonte no nosso espírito. Aí tem uma questão, que esses dias estávamos conversando e uma pessoa abriu o coração e disse: minha irmã, eu não entendo por que esta pessoa que eu conheço, familiar, está sofrendo tanto. Se ele, nesta vida, foi uma pessoa boa, fez o bem, criou a sua família, foi digno, trabalhador, por quê? Né? Então, realmente, se nós não tivermos a explicação da doutrina espírita, a luz da reencarnação, né, eu costumo dizer que a gente não acredita em reencarnação, a gente sabe que ela existe, isso é diferente. Então, nesse momento, essa irmã pode ser esclarecida pela nossa doutrina de que muitas vezes nós programamos isso, para nesta vida passar por esta dificuldade, para nos depurarmos. Então, nem sempre aquilo que estamos vivendo hoje de doença no corpo físico é reflexo desta encarnação. Pode ser de outra. Mas também pode ser desta? Sim. Com certeza. Né? Foi o que nós falamos dos comprometimentos. Porque senão ficaríamos muito acomodados. Então tudo que eu tiver de doença é da outra, né? Mas não, né? Hoje nós estamos plantando o nosso futuro. As nossas ações de hoje vão refletir, por exemplo, na nossa velhice. E que bom que possamos, né, ficar velhos, porque quer dizer que vamos viver muito ainda aqui nesta encarnação. E um aspecto importante é que nós, na verdade, não vamos ter 90 anos. Quem vai ter 90 anos é o nosso corpo, né? Então, vamos viver 100 anos. Quem vai viver 100 anos é o nosso corpo. Mas nós somos espíritos eternos em busca da perfeição. E cada encarnação, nós viemos gravada no nosso perispírito aquelas doenças que nós precisamos resgatar e também, muitas vezes,
o nosso perispírito é manchado, porque realmente é isso que acontece, esse processo, ele é manchado nesta encarnação. Então, nós precisamos cuidar, né? Uhum. Então, quer dizer que a doença pode ser uma bela oportunidade de melhoria do espírito. Sempre a doença exatamente. Eu queria convidar quem está nos assistindo, lembrar um dia que ficou doente, né? Um dia que passou por uma dor física muito grande. Isso nos aproxima de Deus. Porque imaginem se nós vivêssemos uma vida só que nem veio a passeio, ninguém veio a passeio, né? Por isso que aqui na Terra, que é o mundo desse... Nasceu só para comedor. Verdade, não viemos para isso, né? Então, o dia que nós passamos por algum momento, tanto da doença física quanto mental, nós nos agarramos a Deus. Esta pandemia, nem que seja para reclamar para Ele. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Então, nós nos conectamos com Ele de qualquer forma. E isso é uma oportunidade. Então, a pandemia que está acontecendo nesse momento, além de ser algo, né, para nos melhorarmos, é uma oportunidade para crescermos. E para crescermos, que nem eu digo, é o bom combate e o mau combate, que a gente possa sofrer bem, com dignidade, enfrentar os nossos sofrimentos com fé, esperança. E esses dias a gente comentando, né, que na verdade, diante dos grandes sofrimentos da nossa vida, que todos nós temos, já tivemos, ainda vamos ter, né? Teremos vários desafios por aí. Eu digo, quando o mar está calmo, a gente fica meio desconfiado, né? Porque a gente sabe que é necessário para a nossa evolução. E eu sempre falo que, diante do maior sofrimento, a gente tem que fechar os olhos, agradecer e dizer para Deus, né, para a espiritualidade, está tudo certo. Porque se eu não posso mudar aquilo, não faz parte da minha capacidade, é porque está tudo certo. Agora, quando sou acometido por alguma doença, a primeira coisa que a gente faz, né, é procurar os médicos da Terra. Porque se eles estão aí, né, é no mesmo sentido de não judiar do nosso corpo, né? Não vamos dizer assim, não, então eu mereço passar por isso e não vou procurar ajuda. Não, a ajuda está aí para ser procurada, né? E nós necessitamos, então, a primeira providência, procuramos os médicos da Terra e junto, né, com o tratamento espiritual, que as nossas casas espíritas abençoadas tanto nos auxiliam, nós vamos caminhando, né? Continuamos a nossa caminhada com fé. Fácil? Não é. Mas é possível, é possível. E aí, Isabel, a doutrina espírita oferece assim muitas orientações, muitas dicas, muitas sugestões para nós nos mantermos saudáveis, né? Desde a frequência casa espírita, como tu bem mencionaste, e outras possibilidades. Então, para a gente ir se encaminhando para o final do nosso bate-papo, que está muito agradável, e esse tema a gente poderia ficar falando muitas horas sobre ele, porque ele tem muito a ver com todos nós, né? E a doutrina espírita nos oferece instrumental para a gente pensar sobre ele. Quais os caminhos assim que a doutrina espírita nos aponta para que nós possamos nos manter saudáveis na perspectiva do homem integral, né? Como traz muito bem a nossa Joana de Ângeles. Se o corpo e o espírito são indivisíveis, é o homem inteiro. Quando tu mobiliza o corpo, o espírito sente. Quando tu mobiliza o espírito, o corpo também reflete essa mobilização, né? Então, o que tu poderia nos dizer, assim, dessas possibilidades? Olha, o Espiritismo nos traz tantos benefícios em relação a essa questão, e a gente vai citar alguns, né, deles. Um exemplo, perante o nosso corpo, que a gente possa valorizá-lo por nos deixar passar por esta vida e nos deixar viver, inclusive nos permitir sentir o abraço,
de um irmão querido, nos permitir sentir o sabor de um alimento, né? Tudo isso faz parte da nossa vida e por esse corpo precisamos ser muito gratos. Para cuidar do nosso corpo especificamente, a gente precisa entender que ele é perecível, mas ele é instrumento, né? Então nós precisamos dar muita atenção. A questão de cuidar da alma, aí a gente recorre a várias questões que são indissociáveis os dois, e uma frase muito importante é dizer que a dor do corpo é a dor que a alma grita. Então, cuidar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque isso tudo vai refletir no nosso corpo físico. Pensar as nossas atitudes, como estamos tratando o nosso próximo. É fazer, então, o quê? Uma avaliação de nós mesmos, é o autoconhecimento, que Santo Agostinho nos esclarecia, né? A importância da reforma íntima, porque a inveja de hoje, o egoísmo de hoje, a raiva de hoje, a raiva faz um mal tão grande para o nosso organismo, aquele disparar de adrenalina que ele desequilibra todo o nosso corpo, o ciúme, a questão da maledicência. Então, a primeira questão para cuidarmos do nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, precisamos avaliar, nos conhecermos e vermos quais são as nossas más tendências. E aí, a partir destas identificações, que demoram uma vida para fazer isso, né? Não é algo Ou muitas simples. vidas. Muitas vidas pode demorar, né? Então, que a gente já comece nessa, já vamos sair, né, nessa já da arrancada, de nos conhecermos. Então, se eu sei que eu tenho determinada dificuldade, eu preciso me empenhar para ir contra ela, né, para melhorar nesse ponto. E sabe quem que pode nos ajudar muito? As pessoas que convivem quase 24 horas por dia conosco, ainda mais agora na pandemia. Os nossos familiares, aqueles que estão conosco. Quando eles dizem assim, Isabel, você está agindo desta forma, a primeira coisa a gente fica chateado, né? Mas, porque é do ser humano, não gostamos de ouvir críticas, mas num segundo momento que possamos parar para pensar, porque essa pessoa pode estar nos auxiliando a ver aquilo que precisamos melhorar. E O Haroldo, pode desculpe. falar. Não, Pode. o Haroldo, ele tem uma fala bem interessante, né? Que ele diz que aquele que sente raiva, aquele que sente rancor, é aquela criatura que segura uma brasa tinindo na mão, né? E ele segura, ele sente a raiva, ele segura, porque ele não consegue perdoar, né? O outro, o alvo da minha raiva, muitas vezes nem sabe que eu existo, não está nem conectado comigo. Apesar de nós irradiarmos esses pensamentos ruins a ele, talvez ele esteja se mantendo tão equilibrado, como tu mencionaste, que aquilo não o atinge. Mas quem tem a raiva, simbolicamente segura uma brasa tinindo acesa nas mãos, né? Nossa, Então, é verdade. são essas coisas muito simbólicas que a gente precisa pensar, né? É verdade. Aí, por exemplo, nós não perdoamos o nosso irmão, temos ódio e não queremos adoecer. Então, não faz sentido, porque é isso que nos adoece, né? E aqui eu tenho uma fala da Joana de Ângeles que contribui muito com esse tema. Tem vários livros, né, da série psicológica de Joana de Ângeles que os irmãos podem buscar. E ela fala o seguinte, que quando as emissões de pensamentos, atitudes, são constituídas de ideais otimistas, né, ideias pacificadoras, alegres, surgem respostas saudáveis no nosso corpo. Então, se nós acordarmos e já buscarmos uma leitura edificante, a nossa oração, e nos conectarmos com o bem, com a alegria, né, com o otimismo, eu digo, é um óculos que a gente coloca para ver a vida, não que a gente fique alienado, né, das dificuldades do mundo, mas o otimismo, ele gera no nosso corpo boas substâncias que vão nos dar bem-estar
e o nosso corpo provavelmente vai ser jovial, dinâmico e preservado seus equipamentos, como ela chama, né? Que são os seus órgãos. Quem aí não conhece uma pessoa idosa que tem esse astral maravilhoso, que está sempre, né, buscando se melhorar e que toma só um remedinho lá, digamos, para pressão arterial, porque é próprio da idade, né? Alguns problemas que o corpo, né, ele sofre, as intempéries do tempo. Então, aí a gente diz, mas nossa, ele só toma esse remedinho e ele já tem 90 anos. E uma pessoa de 30, né, às vezes com outras atitudes, passando por muitas dificuldades em relação à saúde. Aí ela nos diz também, quando nós somos carregados de energia deletéria, uma energia que é essa da raiva que a Carmen comenta, né? De ficar segurando a brasa, depressiva, inconformista, aquela pessoa que só reclama, né? De tudo, perturbadora, aí os efeitos no nosso corpo são danosos. Agride as nossas defesas imunológicas, inclusive, e desarticula os mecanismos de equilíbrio que respondem pela nossa saúde. Então, a Joana de Ângeles, ela nos coloca, né, que inclusive a nossa imunidade. Então, em tempos de coronavírus, nada mais importante, porque a gente não tem comprovações científicas de medicamentos, o melhor medicamento é Jesus. É o Evangelho de Jesus. E aqui eu coloquei uma escrita dizendo quais são os caminhos para a saúde integral que a Carmen comenta e que a medicina tradicional tem tanta dificuldade, né? Eu, como profissional de saúde, vejo isso, né, no cotidiano, e nós também, como profissionais, temos essa dificuldade de ver o ser integral e não só a parte, né? Às vezes algum aluno diz assim: prof, chegou o pé diabético para fazer o curativo. Eu digo, quem? Né? Aí ele se dá conta que realmente não é que chegou um pé diabético para fazer o curativo, chegou o seu João, que por um acaso, né, tem um pé diabético. E aí a doutrina espírita, ela é considerada o sublime tratado de medicina preventiva. Então nós temos um tratado em nossas mãos. Ela preconiza como receita segura. Então, qual é a prescrição? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um bálsamo, ele é antitóxico para tudo que faz mal para o nosso organismo, tanto físico quanto espiritual. Ele faz bem para qualquer desgaste que o corpo tenha e faz bem para qualquer desorganização da alma. Quem nos diz isso é Divaldo Pereira Franco. E qual é o psicoterapeuta por excelência da humanidade? Qual é o melhor psicoterapeuta? É Jesus, né? Jesus, com sabedoria, solicitude, ele diz que nós não façamos a outrem aquilo que não gostamos que fizessem para nós mesmos, né? Então ele nos diz que de acordo com o que semeamos, vamos colher. E ele é o maior psicoterapeuta da humanidade. Joana de Ângeles fala que a saúde integral ela é resultado de uma consciência sem culpa e de um coração doce e de conduta equilibrada. Ainda estamos caminhando para isso, mas a cada encarnação, como a Carmen disse, vamos dando passos importantes nessa direção. Então, como a Carmen disse, o que podemos fazer para ter uma saúde integral? Um dos aspectos importantes, disciplina mental. O que estamos lendo, o que estamos pensando, o que estamos conversando no nosso dia a dia. Sobre o que? Se nós pudermos fazer um exercício, vamos pegar um relógio, fazer as horas do dia e vamos marcar, por exemplo, das 22 horas da noite até as 7 horas da manhã, sono, repouso. Aí das 7 da manhã ao meio-dia, o que eu faço, o que eu penso, o que eu vivo. Porque a disciplina mental é muito importante para que a doença não reflita em nosso corpo e se ela já está instalada, que a gente lide bem com ela. Eu vou falar rapidamente um exemplo que Raul Teixeira nos dá. Por exemplo, existem várias pessoas com HIV, né? HIV é o vírus da doença AIDS. Cada um delas tem HIV, adquiriu por uma razão, né? Uma razão única, específica. E cada uma delas vai reagir de formas diferentes. Então, diante da doença, nós temos, na nossa vida profissional,
pacientes com o mesmo diagnóstico e com vidas totalmente diferentes, porque vai da forma que cada um encara a doença, né? O otimismo precisa fazer parte. O que mais? A reforma íntima, já falamos, a oração, inclusive em família, o evangelho no lar. Isso nos auxilia muito a deixar o nosso lar em harmonia e aí termos bons fluidos, temos bons pensamentos no ar, né? Outra coisa extremamente importante e que fora dela não há salvação, a caridade, a prática do bem. Porque quando nós fazemos o bem a alguém, quem se sente melhor? A gente. É incrível, né? Quando nós estendemos a mão para o nosso irmão, fazemos o bem para ele, mas muito mais nosso coração fica repleto de alegria. Tem também as práticas integrativas e complementares em saúde, além da medicina, né, tradicional, que são o reiki, a meditação, a auriculoterapia, que podem muito nos auxiliar nesse processo de reforma íntima, de cura do nosso espírito. A meditação é super importante, porque inclusive a gente pensa assim que a gente ora e sai correndo, né? Então a gente pede para o nosso anjo guardião para que ele nos intua sobre as melhores formas de agir, que nos auxilie, e daí, sai correndo. Aí vai lá fazer outra coisa. E então não dá oportunidade dessa comunicação, dessa conexão com os espíritos superiores. Portanto, a meditação nesse ponto auxilia muito, além de nos conectar com nós mesmos. Então, não vamos viver em função do nosso corpo físico somente. Vamos viver em função do que é mais grandioso, que é o nosso espírito imortal, né, que vai nos acompanhar em nossa evolução. Muito bem. Nós estamos chegando no nosso limite do tempo. Foi uma honra te ouvir, foi muito bom refletir sobre as coisas que tu trazes. E aí nós vamos passar a direção novamente da nossa reunião para o Vitalino, para ver se tem alguma pergunta ou se aí tem alguns minutinhos para tu fazer a tua despedida na manhã de hoje, para os nossos internautas. Obrigado, Carmen, Isabel. O tempo passa muito rápido, né? Quando a gente está interessado, quando o assunto é instigante e tem várias coisas para se comentar. Então, eu peço àqueles que têm perguntas que escrevam no chat. Enquanto isso, a gente vai passando aqui no chat. A gente agradece, então, a todos que se manifestaram. Então, nos assistindo aqui está a Cleisa Mara Verado Barroso, temos o Silon Belém Leite, Elizabeth Colares, a Mônica Roberts, a Lia Fausta Bonilla Colomé, Mauro Charão, a Vera Siqueira, Andiara Guazina, Cláudia Colomé, Rosa Camponogara, um abraço então para todos esses, Yara Aish de Cruz Alta, a Vera Siqueira, acho que eu já falei, ela está com alegria de ver a Evangelizanda ativa na doutrina. Culpa dela. A Kátia Baldessari e a Aretur, a Sônia Moreira, da Sociedade Espírita Luz e Caridade de Palmeira, mandou uma mensagem: estamos vibrando positivo contigo, querida colega e irmã Isabel Colomé. A amada Belinha, que a paz de Deus e a luz do Mestre Jesus te envolvam nesse abençoado trabalho. Também a Cirlei Terezinha mandou a sua mensagem para a Isabel. Ana Paula Maciel, Viviane Colomé, nos assistindo de Chapecó. Ana Floyd, Mara Padilha de Cruz Alta, a Juliana Colomé também, Celso Julião, Bruno Micael, Rosaura Penteado, Thaís Moraes, gratidão pela Isabel Colomé, maravilhoso com esses esclarecimentos. Rosa Campanogara também agradece. Juliane Marafiga também agradece pela fala, um assunto bastante importante na atualidade. Cirlei, Laura Bagatini, a Cláudia Colomé também
agradece a Belinha, Flávia Fontinelli, Daiane Carvalho. Muitos ouvintes, que bom. Isabel, a Cirlei Terezinha, gostaria que a Isabel deixasse uma mensagem de conforto a todas as famílias que estão enfrentando a prova do Covid-19. Cirlei, querida, obrigado pelos comentários, obrigada a todos que comentaram aí, que carinho, muito obrigada, tão bom receber esse carinho amoroso. Então, nós sabemos das dificuldades que estamos tendo, das famílias que estão passando pelo desencarne de seus amados familiares em relação à Covid-19. E podemos dizer que aquela frase que eu disse antes, que pode soar às vezes estranha, mas uma frase para dizer assim, que está tudo certo, né? Esta era a programação desses nossos irmãos. Então, se isso aconteceu nesse momento, é porque a misericórdia divina permitiu. Então, nós temos que ter muita fé, orar muito por esses nossos irmãos que passaram, né, para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, porque com certeza eles receberão essas orações, esse amor, e também saber que a espiritualidade superior se preparou muito para trabalhar e receber esses irmãos que estão desencarnando. A gente tem relatos que eles estão sendo recebidos com muito amor. Então, foi necessário para a programação deles, para a evolução deles e para a nossa que ficamos aqui, né? Porque é uma prova para nós também ficarmos sem eles. Ainda somos muito ligados à matéria, né? Precisamos desse contato. Então, para nós é muito difícil. Então, meu abraço, meu carinho nas nossas orações, tanto nos evangelhos no lar, quanto nos evangelhos que as irmãs da nossa abençoada Sociedade Espírita Luz e Caridade têm feito, com certeza, no trabalho que é feito de meditação, né, no WhatsApp do abrigo, a gente tem orado muito, tanto pelos espíritos que desencarnaram, quanto para as famílias que ficaram. Com certeza essas orações vão ser luz no caminho de todos vocês. E a importância, né, Isabel, de nós nos cuidarmos, os que estão bem, fazendo a nossa parte, né? Exatamente. Usando a máscara, lavando as mãos, ficando em casa sempre que possível, mantendo-nos equilibrados emocionalmente, na medida do possível, tendo em conta o isolamento social, mas temos uma parte a fazer que é a nossa, né? Que é a orientação da Organização Mundial de Saúde, né, para que nós nos cuidemos. Porque quando a gente se cuida, a gente cuida do outro. E isso é uma expressão também de amor e caridade com o outro, né? De fraternidade. Então, nós não podemos esquecer que temos uma parte que é nossa para fazermos, que é nos cuidar, né? Sabe, Carmen, que eu estava pensando que essas recomendações vão bem ao encontro, né, dos cuidados com o corpo e com o espírito. Então, usarmos máscara, lavarmos as mãos, evitarmos aglomerações, tudo isso. E junto com isso, orarmos, lermos livros edificantes, livros que nos auxiliem a passar por esse momento. Tem uma colega minha que diz assim, nós estamos distanciados, mas não isolados. Então, não nos isolarmos, ligarmos para alguém que a gente está com saudade. Hoje em dia, nós temos essas tecnologias, isso aquece o nosso coração, nos faz bem. E aproveitar para cuidar da nossa família, aqueles que estão conosco todo dia, porque não é por acaso que a recomendação é fique em casa. Há um propósito muito bonito, divino, né? Que a gente cuide daqueles que na verdade, são os que mais a gente tem dificuldade, né? Porque os outros a gente é querido com todo mundo, né? Então, cuidemos dos nossos amores que estão conosco e continuemos vibrando positivamente em nossas orações pelo planeta, pelo Brasil, né? Pela nossa rua, porque a gente crê que quando a gente emana amor de dentro do coração, ele vai para algum lugar. E ele vai para o lugar que está receptivo. Então, que nós possamos estar receptivos por todo esse amor, né? Que as casas espíritas e outras religiões têm emanado.
o planeta. Eu fiquei com uma sensação que eu queria ficar aqui até amanhã, porque tem um monte de coisas que eu não falei e que eu gostaria de falar. Mas tem uma que, para encerrar, que está me vindo à mente muito, que é a questão dos remédios, né? Que existe uma expressão que é a medicalização da vida. Então, que a gente possa fazer uma avaliação do uso que a gente está fazendo dos remédios, né, no nosso corpo físico, porque às vezes a gente toma um remédio pela palavra que não conseguimos dizer, pelo desabafo que não conseguimos fazer. Então, fazermos uma avaliação desses remédios que a gente toma, quais são realmente necessários e quais eu posso trabalhar os meus sentimentos e talvez não precisar deles, né? Porque a gente vê, até esses dias foi comentado no nosso grupo de estudos, uma colega disse, eu vejo que as pessoas não suportam nenhum sofrimento, né? E vão se medicar para dores que são da alma e que não são do corpo ainda. Então, que vamos tentar nos cuidar, nos olhar e pensar que nós precisamos estar bem para amar o nosso próximo. E eu vou ler uma frasezinha da Joana de Ângeles, que diz que ninguém renasce nesse mundo físico para sofrer, né? Senão para nos reeducarmos, para recuperarmos dos delitos infelizes que já cometemos, para crescer em direção a Deus. Então, que possamos, apesar dos pesares, sermos felizes, vivermos o hoje, né? Vivermos o agora. E se tivermos mais tempo, que bom. Mas se não tivermos, que possamos ter cultivado aqui valores para levar para o plano espiritual. E não só valores do material, né? Do corpo físico. Muito obrigada, Isabel, pelas suas colocações. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Foi um grande prazer te ouvir. É tão bom quando a gente está juntos, num clima tão agradável como esse, né? E a vontade que a gente tem mesmo é de ficar a manhã inteira conversando e dividindo aqui nossos pensamentos, nossas opiniões e o que diz a doutrina espírita com o público. Então, mas já passamos até do tempo, mas com bom gosto. Mas já agradeço, então, a Isabel, nossa convidada, a Carmen, já expositora da casa, que foi uma alegria, foi muito bom, então, o trabalho de hoje. E sempre bem-vinda, Isabel, a retornar às nossas exposições, por enquanto virtualmente, e mais adiante fisicamente também. Que assim seja. Que seja. Então, vamos já nos encaminhando para o encerramento, agradecendo a todos que se manifestaram no chat e fazendo ainda, dando mais uma vez o aviso do mês espírita. Temos então o mês espírita Oscar Petan, agora em agosto, completamente online, e já nesse sábado, às 20 horas, dia 1º de agosto, temos a primeira palestra do mês espírita, de Hélio Ribeiro Loureiro, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele nos vai falar sobre as consequências da crença na reencarnação. E no outro sábado, Eduardo Guimarães, com o tema livre. Então, as palestras serão transmitidas ao vivo pelo YouTube do Abrigo e a gente coloca também indicação lá no Facebook do Abrigo. Então, agradecemos a todos pela atenção agora e fazemos então o breve encerramento com a prece, nos dirigindo a Deus nosso Pai, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos e de dialogarmos a respeito do evangelho que nos trouxe o Mestre Jesus.
Obrigado, Deus, nosso Pai, por tornar tudo isso possível. E pedimos que abençoe a todas as famílias que nos assistem e também aquelas pessoas que dirigimos agora nossos pensamentos, rogando que fiquem bem, que tenham tranquilidade, que cuidem do corpo, que cuidem do espírito, para aproveitar ao máximo a encarnação que estamos tendo. Assim seja, e muito obrigado a todos.